E aí, você tem esperado por uma resposta de Deus? Saiba que o tempo é dele. Existem respostas de Deus que vai chegar no mesmo dia que você orar. Existem respostas que vão chegar na mesma semana, ou no mesmo mês, ou no mesmo ano. Porém, existem respostas que levam anos para Deus te responder. E eu vou dividir aqui com vocês uma experiência que Deus levou 3 anos para me responder sobre determinado assunto que eu orava muito. Na palavra do Senhor, em Abacuque 2:3, está escrito: esta é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Isso aconteceu no início do ano de 2019. Eu morava sozinha, era solteira e já trabalhava na internet pregando o evangelho. Já tinha alcançado um certo público e minha vida estava começando a melhorar. Só que infelizmente eu sofri um episódio que me deixou profundamente traumatizada. A minha mãe e muitos amigos e seguidores sonharam que um homem invadia minha casa para me matar. Eu fiquei com medo, eu falei, meu Deus, é muita gente sonhando, então bem provável de acontecer, né? Eu morava sozinha e eu comecei a trancar a porta, trancava a janela e eu ficava tensa dentro de casa, eu não conseguia relaxar. E para minha surpresa, de fato aconteceu. Um homem satanista, psicopata, simplesmente começou a me perseguir de maneira assim absurda. Ele começou a ir atrás de mim na minha igreja, ele começou a ir atrás de mim em todo lugar que eu ia. Ele descobriu a minha casa, descobriu onde eu morava. Foi de dia, ele tentou me atacar e eu saí correndo, gritando pela rua, e aí os meus vizinhos me ajudaram. Chamamos a polícia. Ele tinha uma intenção muito ruim contra a minha vida e isso já me gerou o primeiro trauma. Na casa onde eu morava, não tinha segurança nenhuma, era muito fácil de qualquer pessoa invadir. E aí eu me sentia ameaçada e não me sentia mais segura onde eu morava e decidi me mudar e comecei a morar de aluguel. E assim, eu comecei a me sentir mais segura, porque era um condomínio fechado. Mas, como eu sou missionária e eu ainda era solteira, eu saía todo final de semana para pregar em alguma igreja local. Um segundo psicopata apareceu. E em todo culto que eu ia pregar, ele ia atrás de mim. Eu comecei a ficar incomodada com aquilo. E de repente ele me mandou uma mensagem me ameaçando. E eu simplesmente tirei um print da conversa dele. Mandei para os meus amigos homens e eu falei que era a polícia e também avisei a esposa dele e aí ele sumiu da minha vida. Era um psicopata hater covarde, só que ele estava me vendo pessoalmente, então eu não posso duvidar da capacidade de maldade das pessoas, né? E aí com esse segundo trauma, eu decidi parar de pregar sozinha em igrejas locais, porque eu já estava correndo risco de vida. E aí eu cancelei minha agenda, eu falei, chega, não vou mais pregar em igrejas locais, agora vou me dedicar só na internet, porque eu tava muito traumatizada. Conheci o Jackson, meu marido, ele entrou na minha vida, comecei a me sentir mais segura, porque é um homem, né, me protege. Mesmo assim, o trauma continuava. E o Jackson viu de perto o tamanho do trauma que eu tinha, que muitas vezes eu não conseguia nem dormir, com qualquer barulho que fizessem, eu já acordava. E aí, para piorar, apareceu um terceiro psicopata, que foi no lançamento do meu livro. Um momento que era para ser tão especial que eu encontrei com os meus seguidores. Foi um psicopata satanista no lançamento do meu livro e sim, ele tentou me matar. E eu saí correndo. Me tranquei dentro do banheiro e pedi para chamar a polícia. 3 traumas. Eu decidi que eu não ia pregar mais em nenhum lugar e não ia participar de mais nenhum evento. Eu falei pro meu marido, chega, agora só vou pregar na internet. E eu sempre orava falando para Deus sobre esse trauma, o que eu deveria fazer, né? Qual o posicionamento que eu deveria ter, e Deus não me respondia. Deus me respondia sobre tudo, mas Ele não me respondia sobre o meu trauma. Era inacreditável, porque eu estava cansada de tanta perseguição satânica contra a minha vida e eu sabia que isso era o diabo me perseguindo realmente para me matar. Óbvio que Deus ia me dar livramento, só que eu estava cansada de ficar levando esses sustos toda hora, sabe? Por quê? Realmente a glória de Deus estava muito forte na minha vida, por isso que o inferno estava furioso comigo. Até que um pastor, depois de 1 ano desse meu último trauma, me chamou para pregar em um retiro. E eu falei para ele, olha, eu não prego mais em eventos, em igrejas, porque eu sou muito traumatizada, eu não quero mais, estou cansada. É muita perseguição contra a minha vida. E ele falou, Dani, vai, por favor, vai ter um monte de homem lá. Se alguém tentar fazer qualquer coisa com você, vai ter um monte de homem para te proteger. E aí eu fui pregar nesse retiro. Preguei, um pouco tensa. Foi lindo, a glória de Deus desceu, Deus me usou, Deus bradou, foi a coisa mais linda. As pessoas chorando, impactadas. E quando eu terminei de pregar, Deus tomou uma profetisa lá,
que não me conhecia, não sabia dos meus traumas, e ela simplesmente me disse: a partir de hoje, acabou o medo. Chega de ter medo, porque sou eu que te protejo. Ninguém te toca. Ninguém vai te tocar, porque eu não vou deixar. Eu te protejo. E hoje todo medo sai da tua vida. E naquele momento eu caí de joelhos e eu comecei a chorar. E eu senti uma libertação de medo, assim, sabe? Eu me senti liberta dos traumas, liberta do medo. Foi algo sobrenatural, um milagre aconteceu em mim. Eu tive a convicção de que era Deus, porque eu conheço a voz do meu Deus. Eu conheço a presença do meu Deus. E a partir desse dia, eu voltei a pregar em igrejas locais, voltei a participar de eventos, voltei a ter a minha vida normal, sem traumas. Foi libertador. Por que Deus demorou 3 anos para me responder? Não sei, talvez Ele estava me provando, para ver até onde eu iria mesmo com medo. E o medo foi me vencendo, o medo foi me roubando. Mas quando eu decidi pregar, mesmo com muito medo, mas na minha força, na força do meu braço, por amor ao Evangelho, eu me coloquei ali no altar, mesmo com medo de morrer, eu fui, eu preguei. Deus se levantou do trono. Eu tenho certeza que Ele estava me provando. E Ele disse: ela se arriscou por mim. Ela se arriscou pelo meu Evangelho. E agora eu me levanto do trono por ela. Existem respostas de Deus que pode levar muitos anos para Ele te responder. Mas isso não significa que Ele não está vendo. Talvez Ele esteja só te provando mesmo. E Deus é um Deus que prova sim. Mas quando você é provado, sai da frente, Satanás. Que Deus se levanta do trono em seu favor e o milagre acontece na tua vida. Amém?